Felipe, eu começo contigo, que veio aqui fazendo esse esforço, né, de cobertura para a CNN. O Felipe chegou oficialmente há algumas semanas, o quê, Felipe? 3? 2? A CNN, e já nem sei mais, mas Tá vendo? É porque são aqui, muitas semanas. É que aqui a gente é JK, uma coisa meio 50 anos em 5, sabe? A gente aqui essa é a nossa meta. Exatamente. Ô Felipe, vamos falar um pouco, né? Para mim, a pergunta é, vai ter ou não vai ter segundo turno? Isso a gente está cansado de falar aqui desde o 10º dia, agora já 8 dias da eleição. Mas a gente está partindo do pressuposto que hoje, debate transmitido na CNN, a emissora que mais dialoga com a elite no Brasil. Debate transmitido no SBT, a emissora que tem público, CDE forte e firme, né? Então fala com as pontas do eleitorado, os tomadores de decisão e quem decide de fato a eleição, que é os mais pobres, que são aí 50% do eleitorado, que podem fazer o pêndulo virar de um lado para o outro. São os debates que vão poder promover, produzir algum resultado que a essa altura provoque uma migração de votos em fluxo suficiente para decidir. Tem primeiro? Tem segundo turno? Não tem? Vai tudo. Qual é o risco que abraça Jair Bolsonaro hoje ao partir para o debate, sabendo que vai ter como principal alvo alguém que não está lá? Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, essas últimas 4 pesquisas, se a gente pegar Poder Data, IPEC, Datafolha e IPESP, mostraram Jair Bolsonaro absolutamente estagnado e o Lula oscilando de 1 a 2 pontos para cima. Um resultado muito negativo para o presidente da República, que está com essa tática de lembrar os escândalos de corrupção dos governos do PT, fazer ali um contraste entre valores cristãos e aquilo que é defendido por boa parte da esquerda petista. Ele precisa estender essa corrida eleitoral até o segundo turno, torcer, evidentemente, para que haja um recuo no preço dos alimentos. Isso causa ainda uma resistência muito grande, principalmente na população de baixa renda, que é majoritariamente favorável ao Lula. Se a gente pensar ali no Datafolha, por exemplo, você tem uma diferença do Lula para o Jair Bolsonaro na população de até 2 salários mínimos de 33 pontos. E o que faz pesar, inclusive, a vantagem do Lula no Nordeste para 38 pontos. Eleitorado feminino também tem uma situação frágil da mulher no mercado de trabalho, também há rejeição ao Jair Bolsonaro, há as hostilidades do presidente em relação a algumas mulheres, há aquele coro que ele puxou do imbrochável, que também pega mal com parte do segmento. Michele Bolsonaro conseguiu suavizar um pouco a imagem do presidente para o eleitorado evangélico feminino, mas o presidente ainda tem alta rejeição e esse é o maior problema dele nesse momento, porque há melhora em alguns indicadores econômicos, ele certamente vai explorar isso no debate de hoje, assim como fez no pronunciamento na ONU, como fez no pronunciamento no 7 de setembro, mas não é uma melhora completa e ainda há percepção de que o último ano não foi tão bom assim. Então Jair Bolsonaro tem uma missão difícil, é claro que ele tem um certo conforto de poder falar sobre aquilo que é negativo nos governos do PT sem haver o risco de o Lula reagir ali presencialmente, mas vai ser explorada também a ausência como um medo do Lula em razão dos seus telhados de vidro, em razão do seu desempenho ruim, inclusive na hora de rebater sobre os escândalos de corrupção. Ele se limitou a lembrar ali algumas medidas que foram tomadas antes de os petistas serem atingidos por aqueles escândalos, e quando a gente pega a discussão, por exemplo, sobre delação premiada naquela época, existia uma perspectiva muito grande de aquilo atingir só o crime organizado, traficantes, etc. Depois atingiu muitos dos políticos de diversos partidos e aí houve uma iniciativa, inclusive no governo Bolsonaro, para restringir o alcance dessas medidas. E aí houve a restrição, por exemplo, à delação premiada, que foi um dos jabutis no pacote anticrime, que teve votação favorável por parte dos bolsonaristas e dos petistas. Essa é uma parte que eles não costumam contar. Ciro Gomes e Simone Tebet lutam para resistir à migração do voto útil e a esse movimento duplo da campanha do PT para tentar conseguir trazer alguns pontinhos do Ciro Gomes e para tentar frear a possibilidade de abstenção. Não adianta conseguir um ponto do Ciro e se houver 2 pontos ali perdidos com os eleitores de baixa renda e baixa escolaridade que eventualmente não vão votar. Então o Lula está em campanha dizendo que quem não vota, não tem autoridade moral para cobrar, ele vai tentando ali conter esses eventuais danos para liquidar a fatura no primeiro turno.